Chegamos com mais um Pode Prosear. Aqui a conversa vai longe. Desde já, aquele nosso protocolo de sempre. Se inscreve aí, inscreva-se, se inscreve. Aperta esse botão aqui embaixo aqui, ó. Dá o joinha também, né? Isso é importante, porque aí o YouTube faz a gente chegar longe, assim como a nossa conversa. Mais um encontro, mais um convidado. Rodou a vinheta. Sim, flash, luzes, cor, para receber essa figura conhecida em todo o estado de Minas Gerais. É mais conhecido que o governador. Aqui comigo, Lázaro Elias Camilo. Mentira, ele não gosta, ele tirou Elias. Agora é só Lázaro Camilo. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Augusto. Obrigado por receber esse convite aqui do Pode Prosear, porque, na verdade, aqui nós vamos quebrar os protocolos. Eu até gaguejei aqui, mas na verdade é porque eu venho de uma bateria de gravações, muito cansado, mas eu não poderia de forma alguma deixar de prestigiar esse canal, que eu tenho certeza absoluta que isso vai lastrar igual bambu. Não, e com a sua presença aqui, você sabia que o seu vídeo convidando o pessoal para curtir o podcast foi mais visualizado do que a minha chamada do podcast. Sério? Tô te falando. Ai, que alegria. O pessoal pode conferir aí depois. Tá? Obrigado. Lázaro, mas isso é trabalho, você sabe, né? E você é um cara que a gente sabe nós vamos contar a história dele aqui, mas a gente sabe que tem muito trabalho, muita dedicação nisso, né? Na verdade, as pessoas não têm ciência, né? Quando param para assistir um programa, que seja um telejornal ou um programa de entretenimento, por muitas vezes eles não têm ciência da dificuldade que é. Eu ouvia muito o Thiago Carvalho, nosso amigo também. Passou por aqui. Isso, ele sempre falava assim, é matar um leão por dia. Que o leão, na verdade, eu não sei nem o que é matar um leão. Praticamente a gente vive na selva o tempo todo, né? E o mercado de comunicação também é muito complexo. A gente lidar com ego, questão de buscar recursos, vaidades, política, entretenimento. Então, junta um pouquinho de tudo. Mas para fazer isso tem que ter bagagem, tem que ter vivência. Sim, e você tem vivência, hein? Eu noto que, mesmo antes de cursar o curso de comunicação, de fazer a faculdade, assim dita, né? Eu já vinha, Deus veio preparando isso de alguma maneira, porque eu trabalhava com moda, desfile de moda, fazia grandes eventos. Você começou, foi com colunismo social, essa coisa de eventos? Na verdade, era meio que colunismo. Eu nem sabia direito que era um colunismo, né? Na verdade, a gente fazia para ter recurso. Então, fazia um desfile ali para ganhar um minguado, para poder pagar as contas do mês. E aquilo... Um evento dava muito lucro, o outro já não dava nada, e aí a gente ficava naquele perrengue de um vai e volta. Levou muito não nesse começo, Lázaro, quando você topava essas ideias? Assim, muitos. Eu falo que minha vida foi feita de muitos recomeços. Eu falo que não a gente tem por si só. Se eu não levantar da cama, eu vou ficar deitado. Se eu não der o primeiro passo, meu dia vai ficar ali. Então, é um recomeçar a cada dia, né? Então, assim, isso foi quando? Vamos botar aí há 25 anos atrás. Tem 16 anos de televisão, eu vou colocar mais uns 10 a 12 anos de prática no dia a dia, no tete-a-tete. Eu tenho até que agradecer e pedir até desculpa aos empresários de Nova Serrana, porque eu sou de Nova Serrana, mas eles não aguentavam mais eu bater na porta. Nossa, enviou um Lázaro. Enviou um Lázaro para pedir um patrocínio, né? E essa palavra patrocínio virou um karma para mim, porque assim, hoje em dia eu falo, não, você vai investir no meu produto. Porque patrocínio dá a impressão que a pessoa está dando dinheiro. Você aprendeu a vender o seu negócio, né? O seu produto. Não era, você não estava ali querendo só apoio, só para poder colocar a coisa acontecer. Na verdade, é isso, porque assim, quando as pessoas fazem só como um aspecto de ajuda, dá um sinônimo de incompetência. E eu me via muito competente nisso, naquilo que eu se propunha fazer. Porque tudo que eu me propus fazer na vida, eu propus fazer da melhor maneira possível. Eu nunca quis estar por baixo, no sentido de fazer o mais ou menos, de fazer o trivial, de fazer o rodapé. Eu sempre quis ser parede, quis ser teto, eu sempre fazer quis crescer. Diferença, né, Olavo? Também ser mais um no mercado também não faz sentido você batalhar para ser só mais um, né? Não faz, mas assim, quando eu falo muito em Deus, o pessoal fala, não, lá fala muito de religião, mas é verdade, não tem uma explicação muito óbvia. Eu entrei na faculdade de jornalismo... A gente tem que acreditar em algo superior pra gente... Eu acredito. E eu entrei na faculdade de jornalismo, no segundo dia eu conheci o Kilder, que foi meu parceiro de cena há mais de 10 anos,
e que é uma figura, uma das pessoas de um caráter, de uma idoneidade, de uma seriedade que ele me ensinou muito, porque eu não sabia nada de comunicação. Eu sabia da prática de fazer uns eventos, desse network de venda do departamento comercial. Mas eu aprendi muito com ele, então eu tenho gratidão por isso também. E quando você começou lá com os eventos, quais eram os eventos? Só eram Tá, o que era? Eu sempre fazia desfiles. Então tinha garota Bumbum 90. Aí você me perguntou a época, em 1990. Eu fiz o Bumbum 90. Então eu elegia o bumbum mais bonito da cidade. E assim, as meninas de biquíni, mas era algo mais puro. Pode parecer estranho o que eu vou falar, mas não tinha esse sinônimo todo da sensualidade e da sexualidade, principalmente. Você foi massacrado naquela época? Muito, muito, mas assim, os pais e as mães apoiavam as filhas de desfilarem comigo, porque eles sentiam uma certa ingenuidade nesse sentido. Hoje é muito estranho falar isso, porque na época não tinha as redes sociais, então não tinha essa gravidade sexual. Hoje tudo leva para esse lado. A erotização. Né? A parte erótica ela é muito forte hoje. Na época, lógico, existiam homens e mulheres. Então, assim, o pessoal olhava que era bonito, que era feio, mas eu via aquilo assim, se a pessoa vai na praia, se ela usa biquíni na praia, por que ela não pode usar numa passarela? Né? Então, era desse sentido. E eu comecei com esses pequenos desfiles, e depois aí eu pensei, bom, tem muita menina bonita aqui, tem muito rapaz bonito, vou levar meninas para o concurso Miss Minas, que aí eu conheci o cenário de Divinópolis. Aí eu saí de Nova Serrana, olha, eu vou levar a menina para participar de um desfile. E quando você chegou para trazer aqui, encontrou barreiras? Porque já verdade, tinha gente que comandava tudo isso. Tinha, mas aí, por exemplo, cada cidade tinha o seu coordenador. Então eu me tornei o coordenador de Nova Serrana. Aí eu cheguei aqui, na época era o Zé Alonso, que todo mundo tinha medo do Zé Alonso, né? E eu não entendo isso hoje. Na época eu sei que eu tinha medo cara também, porque o povo falava né? que ele era bravo. Mas cara de bravo é né? E assim, e eu lembro que o pessoal que era os coordenadores era um pessoal meio assim, loucão igual eu mesmo. Então eles botavam as meninas quase de cabeça para baixo. Então o Zé Alonso tinha que botar uma equalização naquilo ali para o negócio funcionar. Até porque a menina que ganhava o Miss Minas ia para o Miss Minas Gerais, né? Então, assim, foi muito bacana. Miss Brasil. Então, era muito bacana isso, esse aprendizado. E foi aonde que eu fui conhecendo. Aí surgiu a oportunidade. Eu tive um período muito difícil na minha vida, como todo mundo teve, de identificação, de posicionamento social, de posicionamento financeiro, com muitas dificuldades. E aí eu me deparei com uma situação muito ruim na época, nesse período, e eu vi que eu precisava de um plus. E eu tive uma grande amiga minha, na época eu trabalhava na Defensoria Pública de Nova Serrana, ela chama Sandra. O que você fazia na defensoria? Eu era auxiliar dela, eu trabalhava com assim. Ela falou, você é um cara com tanto potencial, faz uma faculdade, por que mas você não faz faculdade? Mas o senhor você era concursado? Eu era contratado. Mas como eu era o cara do povo, todo prefeito queria eu ter na gestão, porque senão eu sentava mais, né? Falava mal, então eu falava mal de um, de outro, e aí me contratava, a gente ficava tranquilo, era um moleque na época, né? E tinha uma rixa muito grande. Nova Serrana ficou em rixa durante 30 anos entre Paulo e Joel. Então você era um lado ou você era o outro. Então, ou você está muito parecido com o atual cenário, né, nacionalmente, né? Você é A ou é B. Enfim. Ou você é Lula ou você é Bolsonaro, né? Então, assim, só que hoje a gente tem esse feeling de identificação também. Então, assim, naquela época eu me propus a fazer a faculdade. Na época eu queria fazer psicologia. Eu queria entender a mente do outro. Me pergunte por que, não sei. Eu queria saber o que o outro pensa. Então, na minha cabeça simples da época, eu achava que o curso ia fazer eu entender o que é o outro. E, na verdade, nem os psicólogos conseguem entender 100% o que passa na cabeça do outro. Ele acaba de desmontar o cenário. Eu desmonto o cenário. Porque eu converso com as mãos também, tá? É importante você em casa entender isso. Acho que eu sou o único repórter que fala com as mãos. Então, assim, aí eu vim... não tinha o curso de psicologia, para conciliar com o meu trabalho, tinha jornalismo, publicidade e propaganda. Aí, olha a cabeça de quando a gente não tem uma noção do que é um curso. Falei, publicidade e propaganda? Ah, não, eu já vivo pregando cartaz nos muros, vou continuar pregando esses cartazes. Na época era assim, eu fazia cartaz à mão, com pincel atômico. Esse era o seu conhecimento sobre Esse publicidade? Era o meu conhecimento. Olha como que era
fechado a mente, né? Escreve, dia tal, concurso Bumbum 90, com lindas garotas. E põe e fazendo uma lotava. cartolina. Uma cartolina. Então eu fazia, por exemplo, 50 cartolinas e punha nos bares e na praça. E o mais interessante, Augusto... Marqueteiro. Chegava a ter 800, 1.000 pessoas no evento que eu produzia. Isso no interior. Ingresso? Com ingresso pago. Então, o pessoal ficava assustado com aquilo, mas eu não era bobo. Eu colocava as meninas mais lindas que tinha, entendeu? Colocava os rapazes mais bonitos que tinha. Então, todo mundo tinha essa curiosidade. Pois é, você está falando que buscava as pessoas mais lindas. E hoje, como é que você realizaria um evento para tratar da beleza, dessa situação toda de que não existe o padrão de beleza hoje? Não é o corpo escultural, cada um tem sua beleza. Ótima pergunta. Hoje eu faria um evento voltado... Você faria um evento só para tratar o politicamente correto? Não, eu faria talvez um misto de plus size, com homens, mulheres, crianças. Porque na época também, depois que o adulto começou a funcionar muito bem, eu vi que muitos pais queriam colocar as crianças. Eu comecei a fazer com crianças também para faturar, entendeu? Tudo era questão do financeiro. Porque chegou uma época, Augusto, dessa dificuldade, que eu não tinha combustível para botar na minha moto. Então eu tinha que ir na casa da minha tia, porque meus pais moravam na roça, que eu venho da roça, e eu falava, tia, só tem R$3 aí para eu colocar de combustível. Você era o sustento da sua família? Nunca fui. Meu pai nunca deixou que eu ajudasse em casa, mas eu me tornei independente muito cedo. Eu saí de casa com 18 anos de idade. Até mesmo pela minha condição de vida, aquilo que eu almejava, eu nunca quis ser independente. Mas, assim, o meu maior aprendizado de vida, sinceramente, foi com a minha mãe, com a minha família. Sua mãe, você perdeu tua mãe, né? Já tem quantos anos? Foi muito difícil, né? Assim, é uma fase assim que já faz 13 anos, mas assim, é algo que é muito forte ainda. Eu peço até desculpa, mas é verdade. A gente acompanhou de perto, né? A gente sempre teve um convívio muito grande, né? Sim. E a gente acompanhou a situação, né, envolvendo sua mãe. E sempre que eu falo eu emociono, mas hoje é uma emoção de alegria, de aprendizado realmente, porque a dor fica lá atrás, né? E você é um pouquinho de sua mãe, teu pai, da criação, o que é? Eu falo que eu sou 80% da minha mãe, que a minha mãe sempre foi muito otimista, perseverante, criativa, não usava chinelos aos pés, né? Não punha chinelo de jeito nenhum, era roça, pé no chão mesmo. Mas era de uma sabedoria gigante. E meu pai é militar, sargento, então ele era muito rígido. Meu pai, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro. É disciplina. A palavra que eu mais ouvi na minha vida foi disciplina. Você tem que ter disciplina, esses meninos não têm disciplina. Então isso marcou muito para mim. Então meu pai era o fechado, minha mãe era ponderada. Não que ela fosse conivente com os erros, longe disso, entendeu? E como é? O seu pai é militar... Educação muito rígida. Como é que você todo esse projeto seu de vida, das suas andanças? Pois na verdade, eu observo que essa rigidez me fez ter seriedade naquilo que eu propunha fazer. Isso é notório até hoje mesmo. No programa Flash Minas, as pessoas sempre falam, Lázaro é muito fechado, muito sério, profissionalmente. Né? Mas é porque eu estou apresentando o programa, eu estou olhando o que o cinegrafista está fazendo, eu estou olhando o que o jurado está fazendo, eu estou observando tudo. O Rodrigues Corali, que foi meu diretor em Belo Horizonte de programação, ele fala, Lázaro, relaxa, esquece, apresenta. A minha maior dificuldade era essa, porque parece que eu aprendi tanto a coordenar que você quer ficar tudo debaixo das asas, entendeu? Talvez por essa criação, né, Eu acredito que seja. E minha mãe, na época... Mas isso não é ruim não, Lázaro. A gente não pode pensar por esse lado. Né? Essa rigidez, cobrança, isso é normal. Muita cobrança. E na época... também basicamente igual você aqui. Nós estamos aqui conversando, mas sempre, né, querendo saber como é que tá saindo, se tá tudo certo. Se tá tudo ok. E assim, na época, quando eu formei, que eu conheci o Kilder, aí surgiu a oportunidade, eu fiquei... Pouca gente sabe, o Flash Minas já passou pela Rede Bandeirantes. Fiquei 6 meses na Rede Bandeirantes. Eu peguei o projeto, coloquei debaixo do braço, Coisas de Lázaro. E vou lhe sonhar. Eu vou conversar com o diretor da Band, chamado Carlos Lanes. Eu nem sei se ele está vivo, mas era um paizão também, era um cara bacana. E eu bati na porta da Band e não liguei lá primeiro para fazer um agendamento. Olha que erro primordial. Como é que Vou lá. Vou lá com um projetinho. Aí eu falei assim, eu queria conversar com o diretor lá na portaria.
O cara olhou pra mim e falou assim, quem é você? Eu falei assim, eu me chamo Lázaro e eu tenho No alto da rádio, né? Lá na Rádio Gabagli. Eu falei assim, eu tenho um projeto aqui, eu gostaria de conversar com Carlos Lane. Eu lembro que eu, pelo menos, busquei o nome... Mas o senhor já agendou com ele? Me chamou de senhor, e eu tinha 20 e poucos anos. Eu falei, eu não agendei, não, mas fala com ele que é muito importante. Se você falar que é muito importante, ele vai me atender. Você usou a palavra certa. Aí ele falou assim, mas o senhor Lane só atende com agendamento. Eu falei, fale com ele que é muito importante. Aí ele falou no interfone. E aí o Carlos Lane me atendeu. Cheguei na sala, um senhor gordão de cabelos brancos, assim, pois não, meu filho, você falou que quer conversar comigo, é muito importante, o que que é? Eu falei, eu tenho um projeto aqui de um programa, eu já tenho até o nome dele, ele chama Flash Minas, e eu queria que o senhor me ouvisse. Aí ele olhou para mim assim, eu falei, pode falar então? Antes de você me apresentar, me fala aqui. Eu falei, eu quero fazer um programa de entrevista, onde que eu posso trazer umas bolsas bonitas. E eu vendo bem, viu? Eu tenho aqui o patrocínio de fulano, de ciclano, de beltrano. Já tem a turma que vai bancar o início do programa. Aí ele olhou para mim assim, falou, você é sério? Deixa eu ver. Aí eu fui, mostrei pra ele, eu falei assim, não, mas eu preciso de um piloto. Eu nem sabia o que era o piloto. Aí você imaginou, eu vou ter que buscar um cara ali que pilota. Eu tinha visto falar na TV, eu sabia que era um protótipo, mas eu não sabia como é que eu ia produzir o negócio. Eu voltei numa maior alegria, fui atrás da diretoria da faculdade que eu estudava, que é a antiga FADOM, e aí eles falaram comigo, não, nós vamos te ajudar a produzir esse piloto. Eu falei assim, beleza. Aí eu não sou bobo, né? Vi o Kilder já no rádio, arrasando, e nós fazíamos desfile, né? O Kilder já apresenta... Alguém que já sabe falar. Aí nessa época eu já pegava o Kilder e botava ele para apresentar os desfiles. O Kilder, que é vozeirão todo e tal. E aí eu falei, Kilder, você vai apresentar o programa comigo, você topa? De jeito nenhum, vou ficar nos bastidores, quero ser o diretor, você que leva jeito, você que fala muito. Eu falei, pô, mas você tem experiência de rádio incrível, então eu preciso de você. Que dá uma base, né? Que dava uma base. Eu precisava de alguém para colar. Muito improviso. Isso, eu precisava de alguém para colar ali, né? E era de coração, e ele sabia disso. E aí, enfim, ele aceitou e nós gravamos esse piloto com a ajuda do estúdio da faculdade. Eu levei para a Band e a Band aceitou o projeto. Mas você tinha que faturar lá X. Na época eu nem lembro o valor, né? E eu comecei, aí caí na estrada e fui. Com 6 meses, eu vi que a Band não tinha uma grande atuação, principalmente no interior. Não desmerecendo nenhuma emissora, é óbvio, né? Eu tô falando assim, eu sentia que eu precisava de algo maior. E aí... Porque ela não conta com outras afiliadas, né? Por exemplo, no interior, que você tem uma programação que vai chegando. Você tem algo muito próximo, que é o Lázaro. A figura do Lázaro, do Flash Minas, é algo muito próximo. Tanto é que eu saio às ruas, o pessoal fala assim, ô Flash Minas, vem cá. Não fala nem meu nome. Quer dizer, o meu programa virou eu, digamos assim. É uma marca muito forte. E aí o que acontece? Aí eu saí, né, da Band, nós fomos gravar um Carnaval de Oliveira e não podia, não sei, o tempo de gravação, e eu excedi esse tempo, aí eles me chamaram a atenção, eu falei, aproveitar que tá assim também, eu paro com isso aqui. Tchau. E aí a Daniela Murat, que já foi apresentadora do telejornal também, da TV Alterosa, que era uma grande profissional, falou comigo assim, olha, e ela tinha feito um período conosco na faculdade. A TV Alterosa, procura eles lá, conversa com eles. Eu falei, vê lá se a TV Alterosa vai querer um programa assim, né? Eu acredito que seja difícil, mas vai eu de novo. Aí eu marquei. Na época eu até esqueci o nome do vendedor, não era o Adalmir. Eu lembro que era um outro vendedor que trabalhava lá, que era responsável pelo setor. E aí fez o agendamento. Deve ser o Tim. Eu acho que é Tim. Eu não lembro muito bem. Mildinho. Moreninho. Moreno, ele mesmo. Isso. E aí ele fez a ponte minha até o Caio. E aí eu fiz a mesma coisa. O Caio agendou um dia e falou pra ele... Aí nesse caso você agendou, né? Você não chegou lá. Aí eu já fui mais inteligente. Aí eu já tinha o piloto na mão. Mas você também foi inteligente ao bater na porta lá e pedir a oportunidade de conversar? Eu falei que era o importante. Isso é ousadia. A gente tem que ser ousado. Eu quando... Só rapidinho aqui. Quando eu fui procurar minha primeira oportunidade na televisão, eu cheguei, né, recém-formado, liguei na afiliada da TV Anguera, lá em Goiânia. Falei assim, fiquei esperando a ficha do jornal subir para saber quem que era o coordenador, o editor-chefe. Diretor de programação. Do jornalismo, né? Aí peguei o nome, liguei. Bom dia, quero falar com o Zarur. Quem que é? Não, é o Augusto Medeiros, é jornalista. Só um minutinho.
Eu falei assim, eu não vou falar que eu era aluno, tinha Sim. acabado. Vou falar, vou tacar aqui direto, joga o nome com sobrenome E e que é pronto. jornalista, que eu preciso falar com ele, voz firme. Deu certo. Me atendeu. Na outra semana eu estava contratado. Amém. No meu, Mas é isso, até ousadia, a gente no tem meu que... caso foi um pouco diferente. Aí eu cheguei na TV Alterosa e aí assim, aí vem a questão da gratidão, né? Quando a gente tem gratidão pela pessoa, é uma coisa incrível. Aí eu conheci o Caio e o Caio hoje é um grande amigo meu. Todo mundo lá na TV sabe que ele gosta muito de mim. Às vezes ele até me defende no departamento comercial de tão... Porque eu vendo bem, viu, gente? A questão do Lázaro que vende bem. Se E aí, você vender um carro aí, você vende um carro também aí lá. o departamento comercial às vezes fica chateado. Eu amo as meninas lá também, mas é complicado, porque é uma competição para faturamento, né? Da empresa. Tem contas a pagar, né, Tem Lá? contas a pagar. Aí eu conversei com o Caio. Caio, prazer, meu nome é Lázaro Camilo, eu tenho um projeto, um programa aqui, fiquei 6 meses na Band, lá era uma vez por mês. E o Caio, naquela serenidade, ouviu, e aí ele falou assim, bom, você tem esse projeto, eu vou analisar esse projeto, porque ele é sempre muito resguardado, né? Mas se for para você ficar aqui, você já tem que saber que aqui é uma vez por semana. Então você está numa situação meio desconfortável. Gente, eu estava custando a pagar uma vez por mês de faturamento. Eu tinha que pagar uma vez por semana e montar um projeto todo de voltar a gravar. Porque eu gravava na sala da minha casa. E depois, uma hora, eu vou mostrar os bastidores do que foi o Flash Você News precisa lá atrás. mostrar isso. Lá na TV também, depois vocês foram pra TV e começaram Isso. um croma, né? Num croma coladinho, eu mais o Kilder. E hoje, olha só para você que está assistindo aí, aqui pelo Pode Prosear, como que é importante quando a gente tem fé e acredita naquilo que a gente fala. O Caio me disse assim, isso há pouco tempo, por isso que eu até fico emocionado. Ele falou comigo que algo muito forte dentro dele, ele como um cara centrado, que já, né, lida com os maiores comunicadores de Minas Gerais, que veio lá de Belo Horizonte no auge mesmo, assim, da efervescência da TV Alterosa, falou que algo dentro dele muito forte, falou assim, aceita esse rapaz, ouve o que ele está falando, dá oportunidade. Isso foi o que o Caio falou. Aí eu falei com ele, isso foi Deus, porque naquele momento eu não tinha nem R$5 para botar de combustível na moto, mas eu tive a oportunidade e a vontade. E ele ainda falou assim, ele olhou para mim, me achou desarranjado, com a voz de taquara rachada, como diz o povo, né, desarranjada, mas ele viu em mim alguma coisa que os outros repórteres não tinham. Você é você. E é bem isso. É ficar à vontade, né? Não tem, e aí... não vai precisar postar a voz. Isso. E nessa, aí que está a questão, Augusto, que é importante o pessoal em casa entender. Nisso tudo, nesse num todo, eu comecei com Flash Minas, mas eu tentando meio que forçar, impostar a voz. Não é parecer másculo, viril, não é nada disso. Eu sou o que eu sou isso aqui, a transparência em pessoa. Certo? Tá precisando tomar uma corzinha, viu? Mas é falta de tempo mesmo. A vitamina, como é a que vitamina precisa, né? Uma vitamina D, alguma coisa assim, complexo B também. E aí, nessa questão num todo, eu cheguei perto dele e falei, Caio, eu acho que não vai dar certo. E eu vendendo bem, aí eu já tinha prefeitura A, prefeitura B, eu era o cara. Mas essa situação do negativo não era para te dar um combustível? Ou você sabia que estava Não, bem? dentro de mim, eu estava conflitando dentro de mim. Pouca gente sabe disso. Então você estava cumprindo o compromisso de ir atrás, fechar, mas não estava acreditando. Pelo lado, não, eu estava indo, eu acreditava no lado mas você estava de preocupado dinheiro. com o lado financeiro. É que eu precisava de sobreviver, eu precisava pagar meu aluguel, eu precisava de pagar a minha comida, eu precisava de ter minhas coisas. Eu não queria ser dependente eternamente do meu pai nem da minha mãe. Eu sei que dificuldade com alimentação, com comida, eu nunca tive. Eu sempre soube que eu teria um teto, que teria a casa dos meus pais. Mas eu queria ir além daquilo ali. E aí, o Caio falou para mim uma frase que marcou minha vida, Augusto. Ele falou assim, eu te escolhi porque você é exatamente do jeito que você é. Igualzinho você falou aí. Ele falou assim, quantas vozes e quantos repórteres com voz de William Bonner você acha que tem no mercado? Eu posso te enumerar aqui uma lista de dezenas. Quantas pessoas querem uma oportunidade igual você quer? Dezenas. Então seja você. Ele conseguiu, com essa fala, tirar um fardo tão grande das minhas costas que o Flash Minas
fluiu. Passou a ser o que é a essência do Flash Minas, que é a naturalidade. É às vezes engasgar com a fala, é às vezes emocionar, é às vezes seramineirado ao excesso. Quando eu gravo os bastidores do SBT em São Paulo, que eu já fui por algumas vezes, eu abro a boca e falo, você é mineiro, não é? Sou mineiro, uai. Né? Então, assim, e isso é algo que eu tenho. Gratidão, primeiramente, Deus à frente de tudo, gratidão pelas oportunidades, gratidão ao Caio, gratidão à TV Alterosa, gratidão às pessoas, sabe? Gratidão a todos aqueles que param na rua, que pedem uma foto. Porque eu não me vejo, de verdade, eu não me vejo com tudo aquilo que as pessoas me realizado. Realizado. É sempre bom, né? E quando a gente encontra isso de realizar, né? De buscar essa... como eu digo, eu poderia estar muito tranquilo na minha zona de conforto, de segunda a sexta, trabalhando, vou lá, apresento, eu falei, não é isso, né? Vamos algo a mais? É bom. Sim, isso é importante. E a gente monta um espaço desse aqui também, um projeto, é um sonho, vamos acreditar, vamos ver se o pessoal vai aceitar bem, né? Mas vai indo, né? É o desafio de todos os dias. E aí o programa cresceu, ele era feito na TV Alterosa em Divinópolis, foi para Belo Horizonte. Isso, aí a gente criou... Ganhou plateia. Isso, aí foi um novo passo, eu fui para Belo Horizonte. Aí tive o prazer de conhecer o Rodrigo Skoralik, que tem que ressaltar a figura dele juntamente com os outros diretores da época, né, que é o Mário Neves, que tem lá também o Marcelo Gozende, que é do departamento comercial, que também é um outro de pessoa, o Zeca, o Dr. Álvaro, o pessoal que recebeu a gente com muito carinho. E aí eu falei, Rodrigo, bom, tá eu e o Kilder ainda apresentando junto, fazendo as cabeças chamando. Junto. Eu falei assim, eu queria muito chamar as pessoas, ter plateia. Ele coçou a cabeça assim, falou assim, plateia? Mas a gente já tem aqui o Dom Juan e tal. Eu falei, minha pegada é um pouco diferente do Dom Juan. Porque o Dom Juan é só o Dom Juan. E eles cantam música deles. Eu queria trazer outros artistas, eu queria trazer moças bonitas, desfiles, cantores. E não é que o Rodrigo falou assim, pode fazer. E aquilo foi um passo grande, porque dentro da TV Alterosa, em Belo Horizonte, é muito engessado as aberturas ali dentro. Aqui, por exemplo, na regional, eu tinha um acesso direto com o Caio. Eu ligava, conversava, tirava ideia. Isso pode, isso não pode. Lá eu já não tinha isso. Né? Precisou passar por outros obstáculos para chegar a conquistar. Né, e aí a gente conquistou uma plateia incrível, comecei a levar escolas, aí coloquei calouros, aí colocou jurados, aí virou um show de calouros. Mais as entrevistas, né? Os bastidores de viagem. Isso. E aí eu fazia cabeças, onde eu chamava para as matérias externas, e tinha um rico conteúdo que me integrava ao interior de Minas Gerais, que eram os convidados, que eram os artistas, que eram os calouros, que era... Eu fui fazendo uma jogada que eu fui envolvendo todo aquele que eu precisava, que eram os telespectadores. Vamos falar dessa viagem, dessas conversas, dos bastidores. Você já entrevistou muita artista, muita gente conhecida aí da música, das novelas, enfim, os artistas da atualidade, vamos dizer assim. E também quem te deu mais trabalho, assim? Qual aquele que... Você tem certeza que você quer que eu fale sobre isso? Quem é o que não rendeu? Qual foi o que não rendeu o bloco e estava lá só para cumprir tabela? Deixa eu te falar. Eu tive grandes surpresas, né? Por exemplo, eu entrevistei o Gustavo Lima, que é o auge hoje da música. Quando ele começou lá atrás, que ele era magricelo, narigão, assim, todo engruvinhado, eu entrevistei ele numa festa. Você achava que não ia vingar, né? Eu achava que não ia vingar. Se na verdade eu já estava com aquela música Cabelos Cor de Ouro, né? Tava assim no auge, mas eu acolhi pra ele, eu falei assim, gente, mas tadinho, ele é tão magrinho, tão franzino, né? E eu fiz a entrevista. Cara, ele me surpreendeu, que cara brilhante, que cara bacaninha. Outro também que me surpreendeu muito, dos antigos, da safra, assim, que hoje se tornaram grandes. Vou falar de um que todo mundo gostava dele, que pouca gente sabe, mas eu tive uma proximidade muito grande com o Cristiano Araújo. Que ele era um mega artista, e onde ele me via, ele tinha uma questão tão grande de me dar oportunidade. O João Bosco e Vinícius também, o João Bosco,
Onde eu me via, falava... Na época eu entregava um produto, não vou falar a marca aqui, porque, mas eu entregava um tênis de uma marca que ficou comigo muito tempo. Eu falava, cadê meu tênis? Então eu sempre tive essa coisa de gratidão. Mas teve algum que te tratou mal, Lance? Teve algum que te decepcionou? Pois é isso que eu vou te falar com você. Eu vou falar desses que foram incríveis, ou outro que é incrível, que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum, é o Leonardo. O Leonardo... mas aquele ali tá na cara. O Leonardo é igual eu. Ele é 100% transparente. Tem um vídeo meu com ele na internet que já tem mais de 3 milhões de visualização. Eu fui fazer com ele uma entrevista e eu vi que ele tinha bebido uma. E como eu já tinha entrevistado ele várias vezes, você acaba tendo uma proximidade, né? E o Leonardo naquela brincadeira toda e falando e tal, e ele encostou em mim. E a hora que ele encostou em mim, eu falei, Leonardo, você tá me encoxando. Aí ele fala uma frase bem, assim, vou falar num vulgar, bem escrota, mas como amigo, como zoeira. Como que é Minas Gerais pra você, aqui, ó, fazendo aqui o comercial? Como que é Minas Gerais? Minas Gerais pra mim? Na vida, na carreira, na saúde do Leonardo e família. Minas Gerais pra mim, gente. Você tá me encoxando, Leonardo. Tô não. Pô, pode ver que meu pau tá fora aqui, ó. Fala aí, Leonardo. É o seguinte. Eu sabia que ia dar nisso. E o negócio Dia desses eu vi esse vídeo. Então, e o negócio lastrou igual bambu. Então, assim, e ele, um dia, eu entrevistando ele, foi outra data, isso marcou muito. E o Boto, que é o assessor dele, que depois também eu passei a ter amizade, ficar assim, 3 minutos, Tá 3 bom. minutos, acabou. E aquilo foi me travando a entrevista. O Leonardo parou a entrevista. Falou, Boto, por favor, a gente custa fazer sucesso. O sonho da gente, quando eu plantava tomate, era fazer sucesso. Você vem da roça igual eu. Agora o cara tá aqui, galgando o espaço dele. Você vai cortar a entrevista? Deixa o cara me entrevistar. Deixa ele falar comigo. Eu gosto dele, deixa ele falar comigo, por favor. O cara saiu do camarim, caladinho. E eu falei com o Leonardo quase uns 20 minutos, uma entrevista que era 3 minutos. Óbvio que a hora que eu saí do camarim, esse Boto me deu uma sentada, né? Me chamou a atenção. Você não poderia ter delongado. Aí eu falei, olha... Esse Boto era cor-de-rosa? Não, ele era um Boto preto mesmo. Um Boto com a imagem bem pesada. O cor-de-rosa da história era o Leonardo mesmo, que tava deixando o negócio fluir bastante. E quando você me perguntou se tem alguns que são difíceis, eu vou falar difíceis para a maneira... Tem um que eu esqueci até o nome da dupla, é uma dupla antiga, eu estava gravando a Expo Bom em Bom Despacho. Milionários é Rico? Não, é um outro do cabelo encaracoladinho. Como é que chama, gente? Ele tem uma voz incrível. São maravilhosos. Eu sei que eu estava compondo com o sobrinho dele. Ele compôs... é o Mato Grosso e Matias. É o Mato Grosso e Matias. Eu esqueci qual que é o que ficou. O mais velho é o que ficou. É o Mato Grosso que ficou. Trocou o Matias. E eu tava tentando... era início. A gente tem medo de errar. A gente fica igual um bobo, né? E eu falei assim, por que esse repórter tá aqui sapateando na minha frente igual uma franga? Eu lembro perfeitamente da frase. E aí a minha postura na hora, eu sou meio esquentado. Fale o que quiser, mas cuidado. Se pisar no meu calo, eu sou bem esquentado. Aí eu virei para ele e falei assim, eu tô aqui para divulgar o seu trabalho, eu exijo respeito. Se o senhor não quiser me dar entrevista, não precisa da entrevista. E quem disse isso foi o... Eu mesmo falei direto para ele. Mas qual? Você respondeu quem? O velho. É o velho que me questionou. Mato Grosso. Talvez ele nem lembra disso, né? Para quem leva o tapa, a gente lembra, né? E eu não quis fazer entrevista. E estava pautado. Eu peguei, aí eu falei assim, não, vou fazer entrevista. Eu falei, não tem interesse. Eu saí do camarim, agradeci o produtor, a produtora, criou um constrangimento interno ali dentro do camarim muito grande, porque eles viram que ele excedeu. Não fiquei com isso como sentimento, que ódio, que raiva, longe de mim, porque assim, eu não fico carregando defunto não, sabe? Defunto é sentimentos pesados. Eu sempre gosto que o negócio vá embora. E isso passou, depois eu já até entrevistei ele. E ele lembrava depois? Não. Eu se lembrava, acho que ele não teve coragem mais de... Mas você também não viu necessidade? Não vi necessidade. Agora, depois disso também, você falou aí, é importante eu falar, por exemplo, o Gustavo Lima. Você teve com ele depois da fama? Tive. Mas aí a história foi diferente. A produção do Gustavo Lima... Volto a te dizer, a produção do Gustavo Lima é uma das piores do mundo.
para dar abertura para a gente fazer um bom trabalho. Pois é, eu ia perguntar isso. Talvez o artista é acessível, né? Mas a produção estraga todo mas o eu comecei esquema. a entender que muitas vezes, o artista sabe que a produção é assim. A produção. Então, se eu, por exemplo, eu tenho uma produção que trabalha comigo. Eu sei da minha equipe quem é quem. Quem é mais cri-cri, quem é mais brincalhão, quem pode dar problema, sabe? Então, eu acredito que ele saiba disso. E aí, eu entrevistei o Gustavo Lima já umas 6, 7 vezes. E eu perdi o interesse, o tesão de entrevistar, não o artista, mas por causa da produção. E muitos Até artistas... a Andressa também perdeu, né? O tesão, né? Pois é, tudo perde o tesão, né? Então, assim, na verdade, é importante a gente falar isso aqui no Pode Prosear, porque as pessoas têm uma noção muito diferente do que é o mundo do mas isso artista. não é estranho, não. O cara busca o sucesso, a fama, né? Ter o reconhecimento. Enquanto tem alguém querendo mostrar o trabalho dele, o produtor dele vai lá e faz uma canalice, trata mal quem vai lá entrevistar. Eu já fiz também várias coberturas, né, de festas pecuárias aqui na nossa região. Em algumas situações a produção fica os produtores são chatos nessa... Com certeza, Augusto, mas eu vejo assim, quando você chega hoje nos bastidores para fazer uma entrevista, eles falam com você 3 perguntas. Eles não te dão tempo. Então, se você fizer uma pergunta e o artista demorar muito tempo para responder, e antes mesmo de ser 3 perguntas, ele já fala. Então, quer dizer, ele não contou, não foi as 3 perguntas, foi o tempo. Outros você vai entrevistar, eles fazem com você 3 minutos. Se você faz uma pergunta para o artista e ele demorou 3 minutos na resposta, e aí? Acabou. Que conteúdo que você tem no seu bate-papo? E isso nos atrapalha. Se você muito conversa só 3 profissionais. minutos com o Leonardo, ele não tinha te encoxado. Ele te Com encoxou certeza. mesmo. Encoxou mesmo. Depois vocês vão aí no YouTube, tem esse Depois vídeo. você olha lá, Eu já assisti esse dia, eu estava assistindo, apareceu. E assim, e o vídeo está circulando. E engraçado, porque é muito engraçado que eu fui candidato na política. Algumas pessoas sabem que eu passei por esse meio. E na época da política, soltaram esse vídeo por sacanagem, tipo assim, para me denegrir a minha imagem e tal, né? Mas o tiro saiu pela culatra. Porque deu mais autenticidade, mais veracidade. Todo mundo viu o sentido da harmonia, da alegria, da amizade que tava rolando, né? Que o cara é bacana. Então, onde que ele me vê, ele faz questão de dar entrevista pra gente. Ele sabe também que não é qualquer um. Em Belo Horizonte, eu tive o prazer de estar com César Menotti e Fabiano por várias vezes. Os gordinhos, e ele falou comigo assim, eu gosto demais do seu programa, viu? Eu assisto direto. Então, você vê um artista falando aquilo do seu programa, que pra mim foi o maior prêmio na minha vida, entendeu? E nós já recebemos lá Amado Batista, já recebemos um monte de gente famosa, né? Eduardo Costa, enfim, tem um monte de gente que já participou conosco no programa. Então, assim, o Flash Mensa daria histórias e mais histórias. Carnaval de Salvador, que foi muito engraçado, que foi uma grande viagem. Você fez viagens internacionais também. As viagens internacionais é onde eu emocionei. Mas você ainda estava aqui, né, na Alterosa de Divinópolis. Eu já estava na Alterosa de Divinópolis. Uma coisa que me emocionou muito quando eu citei da minha mãe, porque ela foi a minha maior incentivadora a fazer a viagem internacional. Porque o pessoal achou que a TV estava bancando a minha viagem. O telespectador não entende. Você tem que faturar, você tem que produzir. Na época, eu lembro como se fosse hoje. Era um investimento de R$26 mil, que era, se fosse hoje, que era 13 mil da minha passagem, 13 mil do meu cinegrafista, que era produtor na época também. E aí, o que acontece? Nessa viagem internacional, que eu fui para Taiwan, na Tailândia. E aí eu passei pela China, passei por outros países da Ásia, e eu fiquei por um período gravando, e eu pude conhecer lugares e coisas que eu nem imaginava. E teve até concurso, né, Lars? Teve concurso do Menino da China. E a van passava, na época era um carrinho pequeno, eu tinha um Palio, e o pessoal começava a gritar. Eu chegava na SES, o pessoal começava a gritar o Menino da China. Roda o Menino da China aí. E aí virou concurso? Não teve um... Virou concurso, eu dei um salário mínimo para quem imitasse melhor o Menino da China. E teve um ganhador e ele imitou direitinho, você acredita? E ele é de onde? Esse de Salvaguarda era de Nova Serrana. De Nova Serrana. Ou era de Nova Serrana ou de Divinópolis. Eu não lembro muito bem, porque eu recebi no estúdio. Então, eu lembro que eu perguntei, mas foi muito rápido.
E fez sucesso aquele menino, hein? Fez muito. Hoje ele já tá quase vovô, né? Se a gente for falar. Tem Mas 16 anos. aquilo ali foi uma imagem que você resgatou? Na verdade, como eu fui acompanhado pela embaixada brasileira lá em Taiwan, então tudo que eu ia fazer, eu estava com a embaixada, porque lá tem coisas que realmente você não pode fazer. Tudo controlado. Se você fizer, com perdão da palavra, dá aquilo que você imagina. Então, eles falaram comigo, ó, nós temos simbolicamente uma festa, como se aqui a gente tem a festa do Reinado, festa de São João, que é lá aquela festa dos balões, e tem um garotinho, aqui um rapazinho, que ele tem um mantra, aquilo é um mantra, aquilo não é um grito, não é uma parte de uma fala, o pessoal não entende, aquilo é um mantra, e aquele mantra é quando solta os balões, e aquilo para eles tem um simbolismo de energia, de astral, cósmico, né? Não é, Augusto, que quando eu trouxe aquele menino da China, coloquei ele na chamada do programa, e no programa parece que os balões, a energia, as luzes realmente foram se abrindo e foi acontecendo coisas muito boas. Você disse que acontecendo coisas boas, você até me dizia aqui agora há pouco, né, antes da gente começar a gravar aqui, você mudou o seu nome. Eu até disse, Lázaro Elias Camilo. O Elias sumiu da sua vida? Na verdade, o Elias me lembra essa fase muito difícil, lá do início que eu te contei. Mesmo sendo um nome bíblico? Bíblico, lindo, maravilhoso, mas eu só assino Lázaro Camilo. Até mesmo em contratos. Eu vou lá, Lázaro Camilo. Porque... Isso não foi uma superstição sua, não? Eu acho que foi. Talvez foi algo que eu construí dentro de mim. O Elias não te dava energias? E na verdade é o seguinte, o nome é lindo, né? Eu amo meu nome, entendeu? Mas assim, me lembra, porque antes eu assinava Lázaro Elias, e o Camilo ficava de fora. Quando eu passei a ser o Lázaro da TV, o Lázaro do Flash Minas, o Lázaro da faculdade, eu passei a mudar já como Lázaro Camilo, na época da faculdade. Porque é como se aquilo fosse um marco para mim, que fosse dividir duas fases da minha vida. E que foi fundamental. Foi fundamental. Senti. Se é energia, se é soma de números, né? Cada um fala uma coisa. Deu certo. Que bom. Pelo menos é o Lázaro do bem, viu, gente? Amém, esse aí não é o Lázaro que a polícia vai atrás dele. Pelo amor de Deus. Você tá fugindo da polícia, não. né? Esse, na verdade, eles já deram um jeito, já sumiu com ele, né? Eu sou muito a favor da família, sabe, Augusto? Então, assim, acho todo que mundo tudo aquilo que é no meio que não bate muito bem, eu acho que tem que ter cautela, não pode ser por aí não, sabe? Eu acho que a gente tem que amar o próximo, você tem que amar realmente a sua família, o sentido de uma criança. Eu tenho um filho adotivo, que já até casou, o Lucas. Tá com quantos anos? Tá com 26 já. Já tem filhos? A filha dele vai nascer agora, dia 20 de agosto. Lázaro vovô. Lázaro vovô. E na verdade... Já tá. E eu o adotei quando eu perdi minha mãe. Deu um buraco grande, deu uma confusão na minha vida. E eu tava fazendo a festa de 5 anos do Flash Minas. 5 anos, eu lembro direitinho. E nessa festa, numa roça, que eu fiz um bolo, fiz um show com o Lex Luthor, fiz confusão de Lázaro. Uma festinha simples, básica, só um show do Lex Luthor lá. E pra você ir nessa festa, você tinha que passar realmente no meio do mato. Era uma coisa muito louca. No caminho da roça. Ele estava sentadinho assim, de lado, muito magro, muito magro. E eu falei com a menina, que está aí triste? Ele falou assim, eu tô triste demais. E assim, eu vi que era uma criança. Ele estava onde? Ele tinha, pra você ter ideia, ele estava com 14... Ele estava no caminho da... Não, já tinha acontecido a festa e ele estava deslocado no meio do caminho. Ah, tá. E ele tinha, acho que uns 14, 15 anos, que pode parecer, não, já era um rapaz. Ele tinha cara de ter 11 anos, desnutrido, magrinho. E aí ele virou para mim e falou assim, a minha vida é muito triste. Eu falei, por quê? E eu estava no momento de celebração do aniversário. Ele falou assim, porque eu queria ter um amigo. Essa frase, eu queria ter um amigo. E eu olhei para ele e falei assim, me conta um pouco. Aí ele foi me contar. Ele tinha perdido o pai dele de câncer há poucos dias também. E eu tinha perdido minha mãe da mesma doença. E aquilo ali criou uma proximidade. E aí eu falei com ele, você pode ficar aqui, acabar a festa, eu vou te levar lá na sua casa. Ele falou, não, eu moro aqui na roça mesmo, no Barreto, moro na casa do meu tio. Eu falei, mora quem? Ele falou assim, mora eu e meu irmão. Eu falei, quantos anos tem seu irmão? Ele falou assim, 13.
Aí eu falei assim, tá, você mora com seu irmão, com seu tio. Ele falou, não, eles deixam eu morar num barcãozinho, é nós mesmos que cozinha, que lava a roupa. Só viviam os dois? E eu vi que eles não tinham estrutura, a roupa muito simples. Então não tinha nem a mãe também? Não. Aí eu fui entender. Eles eram criados pelo pai e o pai morreu? A mãe tinha largado ele e os irmãos, são 5 filhos. Como é que eu vou te explicar isso? Isso é muito pessoal, mas eu tenho que falar para dar um entendimento na frase. Abandonou eles na rua. Os 5 filhos. Eram 2 irmãs gêmeas, que foi adotado por um casal de Goiás, muito rico, graças a Deus estão muito bem. Uma outra tia o adotou aqui de Divinópolis. O Lucas acabou ficando comigo. E um outro, que esqueci o nome do outro também, que ficou com outra tia. Aí eu conheci a avó dele, e a avó dele já era uma senhora, já bem idosa. E aí eu comecei a ter aquela proximidade com a avó, com ele e tal. Aí a avó falou assim, meu neto é apaixonado com você, meu filho, você não quer cuidar dele pra mim, não? Eu levei um susto, Augusto. Foi cuidar dele como? Aí ela falou assim comigo, adota ele, fica com ele. Eu falei, mas ele não é um objeto, não é um vaso, não é um bicho que eu vou... Meu filho, você não entendeu, ele quer que você cuide dele. Olha assim a profundidade disso. E aí eu falei assim, minha senhora, mas... Você ficou sem reação, não? Eu falei assim, não tem como eu fazer isso. Eu estava me estruturando, né? E aí ela falou assim, eu quero que você cuide dele. E aí eu falei com ele assim, bom, vamos tentar ver o que vai dar, né? Aí eu chamei para ele ficar lá em casa, para ver se você não vai ficar lá em casa direto, não. Você vai ir um final de semana... Eu queria conhecer, né? Uhum. Para ver se era realmente uma pessoa. Sei lá, se eu estava trazendo para minha casa um problema gigante, né? Eu estava com medo. Porque... E aí começou um até dia... pela formação dele, começou a ir né? 2 dias, 3 dias. Começou a ficar uma semana sim, uma semana não. Aí a avó dele foi lá em casa. Falou assim, deixa eu te falar um negócio. Não tem jeito de você fugir disso. O Lucas, ele tem você como pai. E realmente ele começou a me chamar de pai, benção, pai, e até hoje. E aí ele foi para minha casa. Ele sofreu bullying quando foi para a escola, porque morava lá em casa, porque as pessoas são maldosas. Pois mas falavam o quê? Zoavam ele, porque ele não tinha pai verdadeiro, que a mãe dele tinha abandonado ele na rua. Zoavam, porque, esse é o filhinho do jornalista. Sabe, sempre tem aquela pegadinha maldosa, né, Augusto? Gente ruim. Ruim. Só que ele foi crescendo, foi virando um rapagão, um moço muito bonito, começou a namorar as meninas da cidade, virou uma confusão danada, enfim. Aí eu passei a ser o chato, porque eu brigava com ele todo santo dia, para ele estudar, para ele fazer as coisas dele, sabe? É um misto de situações. E aí ele foi, teve uma namorada bacana demais, que é a Isabela, namorou 5 anos, depois terminou, eu até achei que eles iriam casar, depois namorou outra menina também bacana, depois separou, aí ele namorou uma outra, e o que ele fez? Engravidou a menina, com 3 meses de namoro. E aí onde que tá a briga, Lázaro? É porque ele engravidou uma menina e casou com a ex, que tinha... Então, quer dizer, eu achei aquilo muito irresponsável, porque eu sou sério no negócio. Aí ele ficou chateado, ficou brigado comigo um tempo, agora as coisas já Mas as coisas estão tranquilas. Normalizaram. Sim, vai na minha casa, hoje ele tá casado, né, lógico. Mas assim, mas ele na época sabe que você adotou ele, teve todo o processo da adoção? Você não, eu não cheguei a registrar, porque... Mas você tinha o apoio da avó? Da avó, eu tinha uma avó, porque ela é tutora dele, né? Eu não simplesmente peguei um adolescente, um pré-adolescente e levei na minha casa. Eu não podia fazer isso. Isso ia contra os meus princípios também. Eu comecei a ficar meio assim. Eu falei, poxa, estou trazendo uma pessoa aqui para dentro de casa. Minha casa sempre teve funcionária, teve outras pessoas que moram lá em casa. Mas, assim, você traz uma pessoa para você falar assim, meu filho, da noite pro dia eu tenho um filho de 12, 13 anos na minha casa, a pessoa fala assim, o que é isso? Eu não sabia que o Lázaro era pai, né? E eu trabalhava na prefeitura na época, eu era secretário de comunicação do Joel Martins, que era o prefeito na época. E aí um dia eu tô lá assim na reunião, eu falei, não, estourou uma prensa de fábrica e bateu na boca dele assim, cortou. Aí eu saí correndo e fui para a UPA, porque ia dar ponto. Aí o Joel mandou me chamar. O que aconteceu? O Lázaro saiu porque foi cuidar do filho dele. Filho? O Joel virou e falou assim, o Lázaro tem filho? Conheço ele tem tantos anos?
Aí falou, eu tenho um filho. Eu tenho um filho. Aí depois o povo foi entendendo. Depois que foi entender o que é aí hoje Nova Serrana conhece o menino como filho do Lázaro. Qual é o nome dele? Lucas Lopes. Será que ele está gostando de você contar toda essa história aqui? Eu acredito que de uma parte ele vai gostar, da outra ele vai detestar, né? Ele arrumou filho com uma, tá com outra. Essas coisas que jovens fazem mas isso. Mas o importante é que você deu suporte para ele, né? Sim, que ele precisava naquele momento. Porque as frases dele, né, as palavras dele para você... Foi muito forte, Augusto. E ele fala comigo até hoje, uma coisa que é importante eu falar para todos aqui que estão acompanhando o canal Pode Prosear. Ele falou assim, pai, ainda bem que eu te encontrei. Porque se eu não tivesse te encontrado, as drogas teriam me encontrado. Ou seja, ele já estava próximo dele, isso, né? Muito próximo. Então, eu como fui muito rígido, pouquíssima gente sabe, eu vou em grandes festas, mas eu não bebo. Eu nunca levei um porre. Eu nunca fiquei de fogo. Eu não sei o que é ter ressaca. Que coisa boa. Nunca bebi na minha vida. Então, se eu nunca bebi, imagina droga. Eu conheço, todo mundo conhece. Eu sou comunicador. Quantas vezes eu já tive apreensões, que eu já vi o que é, mas eu nunca usei. Então, isso eu falo assim, se você pode ter escolhas, faça as escolhas certas. Isso que é o importante, as escolhas certas na vida. Eu tenho amigos que bebem, que quebra tudo, como diz na noite. Tem amigos que foram por caminhos errados. Eu não deixei de ser amigo de nenhum deles. Mas sempre tentando ajudar também. Sempre tentando ajudar. E eles me defendem, Augusto, é tão bacana. Eu sou capaz, muito querido, eu sou capaz de ir em qualquer lugar. E você percebe isso, que você é um cara muito querido, assim, que as pessoas gostam de verdade de você, ou você às vezes não tem muita noção disso? Augusto, as pessoas demonstram essa gratidão. Eu sinto isso. Mas assim, eu falo que tudo é energia, né? Eu sinto que que eu vibro uma energia positiva, algo bom, e as pessoas falam para mim o tempo todo, nossa, você é muito querido, você tal. Eu sinto isso. Mas assim, eu uma vez entrevistando uma pessoa meio sensitiva, que eu sempre gostei dessa parte no programa, ele fala que se o ser humano tivesse a capacidade de vislumbrar entre o que há na nossa vida e o plano que não conhecemos, a guerra entre o bem e o mal, ela é gigante. Ela é gigante. Claro. Que nós ficaríamos loucos. Então eu noto que tem uma força muito grande positiva com Lázaro. Mas sempre a gente é bombardeado de coisas difíceis. Nós somos bombardeados por coisas negativas. A gente às vezes pensa muito mais pro lado negativo, que não vai dar certo, que o projeto não vai sair, né? E tem muito disso, eu acho que a gente... E ainda tem a turma que colabora, né? Eu vou te fazer só uma correção, Augusto. Eu sou daquele que só pensa positivo. Às vezes meu otimismo... Eu tô querendo dizer que não sempre você pensa negativo, mas em algum momento fica a dúvida, essas fagulhas, vamos dizer talvez assim. me expressei mal. É a dúvida que nos leva a pensar o negativo. Isso é muito complexo, Augusto. É muito complexo. Mas assim, eu sinto essa energia boa, sabe? Das pessoas... Abre portas incríveis para mim, assim, do nada. Então, isso não tem explicação, é energia. Bom, você falou sobre que sempre pessoas escolheram o caminho certo, outras escolheram os caminhos errados. Você escolheu enfrentar a política? Foi um acerto? Foi algo que você deixou de lado? Pensa ainda? Até suspirei, Augusto. Na verdade, foi um grande acerto. Um grande acerto na minha vida. Não arrependo. Eu não arrependo de nada que eu fiz. Nada. Porque a política tem sido banalizada, né? Hoje o político é visto como ladrão, como corrupto, como vagabundo. A palavra certa é essa. Mas que existem. Existe e é a maioria. É a maioria. Mas existe políticos bons. Gente a fim de fazer coisa boa. Existe muita gente boa. Nós não vamos falar nomes aqui, porque senão a gente vai entrar uma demanda muito assim, mas a gente tem políticos aqui de Divinópolis que têm uma expressão social tão grande que eu acredito que são verdadeiros, que bate comigo, bate com as minhas ideias. E que eu penso assim, se fulano fizer alguma coisa... Olha eu de novo derrubando, gente. Vamos tirar esse cano daqui. Esse cano tá... Entendeu? A cor branca... Nós vamos pelo azul, laranja, amarelo, rosa. Pronto, é assim. Mas tá tudo certo. Voltando a essa pauta de política, eu falo que se tiver... Política derruba qualquer coisa, tá vendo? Eu falo assim, políticos como esses que são bons, se a gente amanhã ou depois souber de alguma coisa que
que não seja do viés correto, eu acho que vai me decepcionar muito, sabe? E eu tive sempre a preocupação de estar do lado dos bons. Na minha opinião, aquilo que era bom para o Lázaro seria bom para a população. E você já conhece bem o meio, porque você foi secretário. Sim, né? E eu lido direto com os prefeitos, com os deputados, né, nas demandas de comunicação, da TV, de faturamento e tal. Então eu te falo o seguinte, Augusto, se eu for abordar a primeira eleição que eu fui candidato a deputado federal, o pessoal fala, nossa, meu Lázaro está crescendo hoje, mas quer ir logo a federal? As pessoas às vezes não entendem que não é o cargo que é a diferença é o bem fazer. O objetivo de ser o deputado Que federal. adianta ter um deputado que está lá há 30 anos ou mais, que tem um nome enorme, mas com perdão da palavra, não faz nada, só recebe e só vive às custas do povo. Que adianta isso? Como é bacana você colocar um novo nome que talvez apareceu, despontou do nada e que você está vendo que o cara está trabalhando. Qual que é melhor? Deixar um que já tem nome, mas que não faz nada, ou um novo nome. Então aí vai na cabeça de cada um que está assistindo. Quando eu fui para o pleito municipal, que foi a última, é uma coisa que é importante eu ressaltar, é a diferença do que é uma candidatura de um pleito para o outro, ou seja, de uma esfera para outra. Aí eu caí dentro de Nova Serrana, né? Porque para deputado federal eu tive 10 mil votos. 7 mil e poucos votos em Nova Serrana, quase 8 mil, e 2 mil votos fora. Eu fui muito bem votado, eu fui majoritário em Nova Serrana para federal. Aí isso me deu uma bagagem política para ir. Mas também a visão da TV prefeito. te ajudou muito também. Sim, a proporção da imagem todo dia na casa das pessoas, primeiramente é Deus e depois o meu trabalho junto com a TV Alterosa, que é importante. Onde eu vou, eu levo o nome da TV Alterosa, assim, se eu pudesse eu punha uma logo da TV Alterosa assim na minha cara, para estar, porque para mim ela nos representa. Juntamente com o SBT, a TV Alterosa é a linguagem dos mineiros. Nós falamos tete a tete com todos os mineiros. Pode falar o que quiser as outras emissoras. Eu sou a prova disso, porque eu estou dia a dia. Eu conheço o estado canto a canto. Se tem uma TV que tem identificação com o povo mineiro, primeiro é o SBT, é óbvio, né, que o Silvio Santos, nos representa muito bem, e as afiliadas, que são bem próximas ali. E aí você buscou isso aí para tentar chegar ao cargo de político? De político. Na verdade, assim, eu busquei para tentar... Ser político, porque eu sempre busquei ajudar as pessoas. Eu não sei se você sabe, é importante o pessoal também sabe. Não, me conta. Aqui é para contar tudo. No programa Flash Minas, dos participantes, calouros e tudo que eu já produzi até hoje, eu nunca cobrei nada de ninguém. Eu nunca cobrei uma taxa de inscrição. Eu falei assim, gente, eu quero dar oportunidade às pessoas. Então, o cara ter oportunidade, você ainda vai cobrar dele? Entendeu? Não tem lógica. E hoje, assim, você vai fazer um curso de modelo, você tem que pagar para agência, você tem que pagar para não sei o quê. Tá certo, é o trabalho deles, eu não estou discutindo se é certo ou se é errado. Mas se eu posso abrir um espaço para um cara que nunca cantou para ninguém, ir lá num palco igual do Flash Minas e cantar, por que eu vou deixar de abrir esse espaço? Eu tenho que abrir esse espaço. Então, assim, são coisas que eu fui vendo e fui abrindo oportunidades. Quando eu fui para o pleito estadual, eram 4 candidatos. Não vou citar nome de nenhum, porque eu acho que é desnecessário. Eu fiquei em 3º lugar. Ué, Lázaro, mas por que você ficou em 3º lugar na sua concepção? Primeiro, nós estávamos vivendo uma plena pandemia, onde não se podia fazer o corpo a corpo direito. Né? Então, óbvio que quem estava na governança... que é a sua candidatura para prefeito em Nova Serrana no ano passado. E óbvio que a governança de quem está no poder, o povo já conhece. Então, tanto é que 80% dos prefeitos foram reeleitos na pandemia, porque os novos candidatos não poderiam estar no corpo a corpo. No segundo plano, houve a junção das forças passadas de Nova Serrana, de grupo A e B, que se juntaram para tentar, que é normal o jogo político, para tentar tirar o outro. E isso causou uma reprovação interna muito grande a esse grupo, no qual eles também não conseguiram ser eleitos. E o Lázaro era a 3ª opção.
que estava longe do que estava, quem discordava, e estava longe desse grupo. Fiquei em terceiro lugar. E teve um outro candidato, quarto colocado, que também é uma pessoa maravilhosa, que mereceu também, se tivesse sido eleito, merecia também a cadeira, como de segundo, como que foi eleito também mereceu. Então, assim, e você saiu mais forte da política, saiu muito mais forte. Você é bem político, quem você acha que seus adversários teriam que estar lá mesmo? Eu acredito Você é que bem sim. político mesmo. Tem que estar lá. Eu vejo o seguinte... Você é oposição do que ajuda. Sim. Ó, eu não ganhei, mas vai lá, vou te dar total apoio. Se tá porque ajudando, tem a oposição que a gente conhece, que a gente vê que acontecendo, atrapalha. que é só para atrapalhar. Não, eu Às sou a vezes tem um favor. projeto bacana que é bom para todo mundo, mas fala, não, eu sou oposição, vou Tá votar louco? contra. Eu jamais. Eu sou totalmente contra isso. Se o projeto é bacana, vão lá. Se precisar que eu vou lá ainda dou minha cara, eu vou lá. Gratuitamente. Não vou cobrar por uso de imagem. Vou lá e faço ainda a favor. Então, eu sou muito a favor disso. Agora, o problema maior na política, até mesmo nos interiores, são os coronéis, né, que coordenam aquilo ali. E isso tem que acabar. Grandes gente. famílias, né, que comandam. Isso tem que acabar. E uma coisa, qualquer um novo nome que surge, eles querem apagar, eles querem pisar mesmo, como se você fosse um inseto. 2022 tem eleição, você vai tentar? Algum cargo legislativo? Federal, estadual? Bom, eu vou falar uma frase política aqui, pode? Se o povo achar que é viável, eu estarei sim. Então, isso vai gerar aí, eu acredito que uma grande repercussão com essa fala minha. Para prefeito você diria a mesma coisa? Mesma coisa. Lázaro, o meu sinônimo é resiliência, uma palavra que eu amo. Eu nunca vou desistir, nunca. Eu vou morrer tentando e fazendo acontecer, e vai acontecer, porque Deus quer que aconteça. E assim, por mais que as pessoas falam comigo assim, é difícil para quem não tenta. Para quem tenta é difícil sim, mas você tem a palavrinha da oportunidade, que foi que o Caio me deu, que foi que o Carlos Lane me deu, e a gratidão eu levo pro resto da vida. E o público, né? Porque se você tá aí é porque o público... Você tá louco, o público é meu tesouro, meus telespectadores é meu tesouro, as pessoas que estão aqui ouvindo essa entrevista, para mim é o meu verdadeiro tesouro, entendeu? Porque são eles que fazem o que sou. E você não trata seus telespectadores visando os futuros eleitores, não? De forma alguma. Você não... De forma alguma. Eu trato os meus telespectadores e passo para eles a mais profunda verdade para que eles entendam o que eu estou passando e o que eu estou propondo. Cabe a eles julgar se eu sou merecedor ou não. Se até hoje eu fui julgado não, mas eu fui julgado sim por aqueles que confiaram em mim os votos. Igual eu falei, mais de 10 mil votos. Então, são 10 mil pessoas. Muita gente. Entendeu? Então, assim, eu só tenho que agradecer. Nossa, esse tanto de gente num evento pagando ingresso, hein? Ai, Jesus, seria muita coisa, né? Bem milhona, não? Muita coisa. Mas você não se sente... não ficou triste com o resultado de ter perdido? Eu vou te contar uma coisa que só os meus amigos muito íntimos, particulares, de dentro de casa, familiares, igual você recebeu aqui o Wagner, vai receber o Wagner Henrique lá de Nova Serrana, que é um grande amigo meu, ele riu tanto de mim no dia da eleição. Era 4 horas da tarde, 5 horas encerrava as urnas, né? 4 horas eu estava exausto, muito cansado. Eu já parei de fazer campanha. Eu fiz o que eu tinha de fazer. Sabe o que eu fiz? Fui para minha casa, dormi, apaguei até 8 horas da noite. E aí? Acordei, não tinha ninguém em casa. Falei, bom... Não ganhei. Né? Aí eu falei assim, vamos ver os resultados. Eu comecei a ligar para um, para outro, e aí que eu fui saber os resultados. E quando eu fui candidato a deputado também, foi da mesma forma. E no outro dia, Augusto, minha vida segue normalmente. É isso. Eu aprendi a lidar muito com as críticas desde criança, né, pela voz. Volto a falar, viu, gente? Não é complexo não, que eu superei. Principalmente o Caio me ajudou muito. Não é viver... Ai, tadinho. Ai, tadinho. O mundo não tá aí pros tadinhos não, Augusto. Entendeu? O mundo só tem espaço pros fortes. Mas você tem que ser forte com caráter. Não forte passando por cima dos outros, por cima do sonho dos outros, enfim, da família do outro. Você tem que ter o seu limite, você tem que ter o seu respeito. Isso é bem da minha família, é bem da disciplina que eu te falei lá atrás. Então, eu tenho um misto dessa disciplina com a resiliência, com a persistência, que formou o caráter do Lázaro. É isso. Eu acho que e ter a paciência, né, de aguardar a hora certa para as coisas. A hora certa para tudo. Eu acho que
Eu sou muito ansioso, eu sofro muito com algumas situações. Por exemplo, aqui, quando a gente foi lançar o podcast, até o dia do lançamento, aí beleza, saiu. Aí os meninos, e aí, quantas visualizações lá no primeiro dia? Eu falei, não tô preocupado com isso não. Nós lançamos, tá aí o projeto. Sim. Nós vamos fazer a nossa parte de divulgar, as pessoas vão se interessar ou não. A gente vai fazer de tudo para chegar em mais pessoas. Sim. Mas não vou sofrer quantas curtidas teve. Não, vou pedir o pessoal para compartilhar. Eu vou fazer a nossa parte, mas não vou sofrer com isso, né? Nós vamos fazendo aqui, vamos trazendo gente interessante e vamos contar a história. E de uma forma natural, se o projeto tiver que ser grande e chegar onde a gente almeja, vamos lá. Vai acontecer. Mas a gente vai aprender nisso com a vida mesmo, com o passar do tempo. Porque antes... Eu ia te falar, já está acontecendo, né? Então, pode prosear... com o seu número da sorte. 7, meu número da sorte. Então, o pode prosear já está acontecendo. Já é real. Então, eu falo assim, se tiver uma pessoa assistindo, uma visualização, se eu tiver um telespectador dentre milhares de televisores ligados, já é um que está me assistindo, que merece o meu devido respeito. Então, as pessoas têm que entender que a audiência, hoje você tem uma grande audiência, amanhã você pode ter pouco, depois você vai ter outra muito. O importante é você dar uma continuidade. Eu falo, nós estávamos comentando agora do Silvio Santos. Silvio Santos passou por várias emissoras, até ele ter a própria emissora. Então, o profissional de rádio vai passar por várias rádios, o profissional de TV vai passar por várias TVs, o profissional de mídia social vai passar por várias clínicas. O profissional de mídia social hoje está numa plataforma, amanhã está em outra e assim vai. Então, a vida é assim, é cheia de surpresas. A gente tem que trilhar. Realmente é um plantio, você vai plantar e você vai colher lá na frente. Então, plante aquilo que é bom, para você colher coisas boas. Mesmo com a minha ansiedade, eu ainda busquei paciência, porque esse projeto, 1 ano estudando ele, desde o momento que você decide, né? É a compra do microfone, do equipamento, dessa plaquinha aqui, de né? tudo, da fitinha colorida. Pra gente deixar isso aqui alegre, né? Feliz. E a ideia é essa, o mundo tem que ser mais feliz, entendeu, Augusto? E paciência, né? Paciência. Precisamos ser mais pacientes. Então, assim, eu sou como qualquer um, também tenho ansiedade, tenho tristeza, tenho alegria, tenho cansaço. Aliás, tem mais cansaço do que tudo. Chegou hoje aqui quase sem voz. Quase sem voz, mas assim, o que a gente nunca pode deixar é de acreditar. Esse acreditar, ele é importante, entendeu? Essa luz do acreditar, ela é essencial. Isso é clichê, né? Mas a gente tem que estar sempre lembrando disso. Às vezes as coisas são tão próximas, a gente ouve tanto que a gente nem acredita. Não é assim? Só que é o caminho inverso que você tem que fazer. Você tem que acreditar que aquilo realmente vai acontecer. E essa questão do vai acontecer, desde pequenininho minha mãe fala assim, pensa positivo. Só vai acontecer se você pensar positivo. Então eu tinha aquilo como uma caixinha escrito, positivo. Então todas as vezes que algo que pudesse ser diferente daquilo, eu jogava dentro da caixinha, positivo, para que aquilo acontecesse. E aí realmente acontecia. Lázaro, foi um prazer receber você. Prazer aqui, foi meu, viu? Agradeço. Eu sei que deve ter muito mais histórias pra gente contar. Nós não vamos contar todas agora para deixar o pessoal com vontade de ter você aqui novamente. Tá eu agradeço demais, quero agradecer você aí do outro lado das redes sociais. Quero que vocês divulguem o máximo possível esse canal do meu amigo, que é o Pode Prosear, do Augusto. Eu já fiz a chamada, mas todos aqueles que gostam do Flash Minas, que gostam do Lázaro Camilo, que divulgue o canal, porque é importante. Quero mais uma vez agradecer, eu me senti tão honrado de estar aqui para você. Você pensa, não, o Lázaro às vezes não vem, ou às vezes vai vir. O prazer que eu tive do convite, que o Wagner me passou, quando você falou, o Wagner comentou comigo também, eu me senti muito honrado, Augusto. Primeiro, pela grande estrela que você é como pessoa, porque quando fala estrela, só lembra a televisão, né? Eu não sou artista. Então, assim, a estrela pessoa. Quero agradecer a toda a sua produção, Cristiano, ao pessoal que está junto com você. Quero mais uma vez agradecer a TV Alterosa pelo carinho que sempre tiveram comigo. O Caio, quero ressaltar aqui também a importância dele para mim, na minha vida como pessoa. Quero agradecer a toda a produção do programa Flash Minas e a vocês. E eu vou deixar uma palavra para vocês aqui. Acredite. Acredite de verdade, que se torna realidade. É só colocar ali aquela vontade, né? Isso aqui, ó, coração, né? É coração, é entrega, isso. Determinação. Coloque na caixinha lá. Porque é a caixinha.
E essa acontece. caixinha tem que ter tudo lá, né? Amor, Respeito, solidariedade. gratidão. Viu, Augusto? O mundo hoje, as pessoas são muito ingratas. As pessoas têm que ter mais gratidão por um abraço, por um sorriso. Às vezes você faz 3, 5 vezes para uma pessoa o dia que você não pode fazer. A pessoa é ingrata, ela esquece tudo aquilo que você já fez. É. E Mas eu jamais sou assim. Eu agradeço todo dia, peço a Deus todo dia para que tudo melhore cada vez mais. E gratidão por você ter aceito o convite Obrigado. de estar Obrigado aqui. O pessoal poder conhecer um pouquinho mais do Lázaro, daquele rapaz que começou lá fazendo a sua festa, acreditou num programa de televisão, hoje é um cara conhecido em todo o estado, nacionalmente também, porque Sim. as redes sociais estão aí, Propagam para isso, isso, né? propagam, né? Então, quando a gente fala Lázaro... Camilo. Não precisa nem do Camilo mais não, fala lá, o Lázaro. O Lázaro do Flash Minas, porque a pessoa que trata, que conhece a gente, né, fala é da televisão, né, trabalha com televisão, e deve estar falando do Lázaro, é o Lázaro do Flash Minas. Exato. E O é nome isso. se tornou forte, graças a A Deus. marca é muito forte. É. A marca Flash Minas e a pessoa Lázaro Camilo. O Lázaro. Obrigado. Obrigado, Muito Lázaro. Obrigado a vocês, viu, gente? Aqui, lembrando mais uma vez, escreve aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá o joinha aí, dá o joinha. Gostou do bate-papo com o Lázaro? Joinha, ó. Dá o joinha pra gente aí. E vai lá no compartilhar e manda esse bate-papo aqui, essa prosa pro papai, pra mamãe, pro vovô, pra titia, pra você que tá aí. O Lázaro deixou muita mensagem bacana hoje aqui. E valeu mais uma vez. Até a próxima, o nosso Pode Prosear aqui, meu amigo. A conversa vai longe, longe, longe.